Eu acabei de ler um livro aqui pequenininho, A Moral Deles e a Nossa, do Leon Trotsky, né? Sabe como foi que eu fui descobrir esse livro? Kim Kataguiri, por incrível que pareça, né? Se você ler aquele livro lá, Bando de Moleques que Derrubaram a Presidente, que é o livro da origem do MBL, o Kim Kataguiri ele cita que ele leu esse livro aqui, né? E aí eu fiquei curioso. Só por isso que eu quis comprar, porque Leon Trotsky não é um autor assim que eu tenho tanto interesse de ler. Eu não costumo ficar lendo coisa de marxistas, não que eventualmente eu não leia. Eu li Karl Marx e eu xinguei pra caralho depois que eu li aquele livro, né, de tanto que eu odeio Marx. Mas valeu a pena a leitura. Olha, sobre assim, a espessura do livro, tá? 97 páginas, mas o finalzinho de apêndice é tipo umas 30 páginas. Então, de palavras do Trotsky, 77, tá? É um livro que você lê em tipo 2 horas, 3, né, dependendo da sua leitura. E não é muito complicado, tá? Você tem que só tomar atenção com os termos, porque ele cita alguns autores que talvez você possa desconhecer, tá? Mas e vamos falar a respeito do conteúdo que está no livro, né? Ele fala que sobre a... Eu cheguei até a anotar essa frase, porque chamou muita atenção quando ele falou isso. A putrificação do capitalismo significa a putrificação da sociedade contemporânea com suas leis e sua moral, né? O que o Trotsky ele está mencionando aqui no livro, né? Ele fala que a moral ela acaba sendo definida pela classe, né? E por isso ela sempre acaba sendo moldável. A moral das pessoas ela acaba mudando segundo a classe para ele, né? Então, o que seria esse sentimento coletivista que ele acaba citando? Eu vou dar um exemplo que ele usou no livro mesmo. Se você segue, por exemplo, aquele mandamento da Bíblia, não matarás. Opa, não matarei ninguém. Mas e se for em legítima defesa? E se for, por exemplo, uma pena de morte? E se for mais mereceu? Então você não segue não matarás, né? Você poderia tentar apontar isso para, por exemplo, uma pessoa que fica dizendo que eu sou cristã, defendo Deus, pátria, família e não sei o quê. E aí você aponta, opa, mas você apoia a pena de morte e o não matarás, né? Isso seria uma incoerência. Por quê? Porque a moral é moldável, né? Fazendo uma crítica a esta crítica dele, isso não vem de classe, isso na verdade vem do indivíduo em si, né? Porque assim, cara, se você pegar uma pessoa extremamente moralista, talvez ela se descontrole e mate alguém também, né? Talvez a pessoa, antes de matar alguém, o anjo da guarda pegue ela e aí ela fica essa consciência, não posso matar, né? Então, assim, isso na verdade não vem de uma consciência de classe, isso vem do indivíduo em si, né? O coletivismo que pode influenciar ela, né? Porque ela pode ficar com medo de julgamentos ou fazer coisas pensando em julgamentos, né? Mesmo se a pessoa com a qual ele está pensando não esteja presente, né? O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você faz uma coisa pensando, aquela pessoa que eu conheço se orgulharia? Ela não está lá, mas você está pensando nisso, né? Porque é um senso de honra. Então, cara, todo comunista, sem exceção, comete esse erro. Eles ficam falando de classe, mas independente da pessoa fazer parte ou não de um coletivo, ela toma as decisões dela sozinha. Então, mano, isso aqui é uma cagada que todo marxista, sem exceção, comete. Mas continuando aqui sobre a leitura do livro, né? Ele também tem uma outra frase dele aqui que eu cheguei até a anotar. No entanto, não há nada mais obsoleto e nada mais limitado e nada mais cínico e presunçoso do que a moral do senso comum, né? Então, você vê que talvez até o próprio Trotsky, se eu conversasse com ele, ele poderia concordar comigo, né? Porque voltando àquela frase anterior sobre putrificação do capitalismo,
A gente está falando que conforme a gente começa a surgir o coletivismo e a extinção da luta de classes, a extinção das classes sociais, em consequência, toda a lei e a moral vai acabar se distorcendo, né? Quando Lenin fez a Revolução Russa, ele acreditava que não existiria mais variação de culturas dentro da União Soviética. E isso é impossível, porque cultura, em primeiro lugar, também varia de regionalidade. Uma pessoa que vive no deserto, né, tipo o deserto do Turcomenistão, certamente não vive do mesmo jeito de quem vive na Sibéria. Né? Cultura, segundo o que o Hayek explica, é quando uma pessoa faz uma coisa e aí copia e vira hábito. Isso já acaba se tornando cultura já. Né? Então uma coisa é certa. Quando o Trotsky ele faz a crítica de que conforme você complica o capitalismo, as leis e a moral vão se mudando, isso é um fato, né? Porque tem alguém controlando isso, tem algum meio estatizante, ou seja, um meio privatizante, independente de qual for o regime, você faz leis para isso poder ser ou não feito, né? Então, a moral acaba sim se distorcendo, né? Você vê essas exceções, você vê mudança de opinião de algumas pessoas porque elas são convencidas. E o que é que convence elas? Alguma realidade a qual ela acaba se deparando, né? E, enfim, né? E continuando aqui sobre o livro, né? Ele critica bastante o stalinismo, né? Porque ele acha que é uma desonestidade você comparar a mente dos que querem libertar a população, né? No caso ele fala da classe oprimida, e dos que querem escravizar, né? Porque assim, eu devo lembrar uma coisa. Quando a classe judia se juntou com os bolcheviques devido à perseguição que tinha judeus na Rússia imperial, os judeus, ele, em teoria, era para a comunidade do Trotsky ter ascendido no poder se ele tivesse se tornado o presidente da União Soviética, né? Lenin e o próprio Trotsky eram de origem judaica. Mas o Stalin ele fez uma gambiarra, fez praticamente um golpe para o pessoal rejeitar o Trotsky e ele assumir o poder da União Soviética ao invés dele, né? Então é óbvio que ele vai odiar o Stalin, né? Eles nunca foram amigos. Na verdade, até o Lenin ele estava com ódio do Stalin antes de morrer. E tanto é que o Trotsky ele ficou em exílio, né? E escritores como, por exemplo, George Orwell, né, que era trotskista, era socialista, eles fazem tanta crítica ao regime comunista e stalinista que muita gente deixa de ser comunista justamente porque lê escritor trotskista, sabia? E muita gente, o Olavo de Carvalho, por exemplo, adorava George Orwell. E ele deixou de ser comunista, né? Ele, quando era bem moleque, era justamente porque leu um escritor que é socialista, mas fica criticando o socialismo, né? Então, assim, segundo a ideologia do Trotsky, né, ele dizia que a revolução estaria a libertar as classes oprimidas, né, na sua revolução comunista. Porém, ele faz muito uma crítica aqui, né, sobre o que muitos liberais acabam e neoliberais põem em ponto, né, que é a comparação com o fascismo e com o nazismo, né? A principal ideologia que comparam com o nazismo é o próprio stalinismo, né? E até o Trotsky confiava nessa comparação bem no fundo. Mas aí que está a questão. Você não pode comparar o bolchevismo com o czarismo e etc., justamente porque o intuito não é o mesmo, né? Se fala muito aqui sobre fim justificar o meio, mas qual é aqui o objetivo da tal revolução que é imposta? O objetivo da revolução socialista não é o mesmo objetivo da revolução fascista italiana, da Marcha de Roma. Da mesma forma que não é
a mesmo objetivo da Revolução Nazista da Alemanha, ou mesmo a reforma do comunismo stalinista, né? Então, ele acha que é uma desonestidade intelectual ficar comparando ideologias, né? Quando eu fiz os vídeos sobre os livros do Hayek, né, ele faz muito isso porque ele analisa como esses governos, apesar de suas diferenças, acabam fazendo coisas muito parecidas. Aí que tá, são parecidas, não idênticas, né? Tem destinos parecidos, mas nunca 100% idênticos, né? Mas acontece que esse pouco já é muito para o Trotsky. E sobre o fim justificar o meio, ele daí mais uma vez ele está fazendo crítica sobre o tal stalinismo, né? No caso, iriam meios válidos e meios não válidos. No caso, a tal escravidão da ditadura, né? Apesar dele ser socialista, ele tentava ser meio democrático, como você pode observar nesse livro, né? Mas, assim, uma coisa que dá para aprender no Trotsky também, falando sobre essa alteração de moral, é que quando você passa a desmoralizar o seu inimigo. O que quero dizer com isso? O seu inimigo pode ter uma ideologia parecida com a sua, no caso, disputa entre socialistas. Mas ainda assim ele está disputando o espaço com você. Ele quer disputando poder com você. Então você passa a ignorar morais unitárias que você tinha e coisas que você costumava dizer justamente para combatê-lo. Então, imagine que você fala que você não gosta de tal pessoa, mas de repente você se junta a ela porque você odeia mais ainda um terceiro. Isso é uma coisa que acontece, né? Então, é uma questão de até chega a ser desonesto, né? Porque a pessoa ela degrine com a própria moral. E é muito isso que é apontado no livro, né? Mas, enfim, a leitura de hoje foi essa. A moral deles é a nossa, de Leon Trotsky. Um forte abraço, fica com Deus.